vieram aqui, já propuseram coisas muito similares, como a gente tem outras ferramentas, e é isso que eu tô vendo, assim, cada vez que eu uso, eu vou me criando intimidade com a ferramenta e vendo a satisfação das pessoas. No sábado, meu check-in, gente, não é meu check-in, só tô contando aqui que eu essa semana apliquei Eu 2 já vezes. faz o seu check-in, já aproveita o seu check-in, já fala como você tá chegando, Check-in, que você bom tem de dia, tô novidade. animada, vocês estão vendo? Tô super animada porque é muito isso, assim, esses processos de transferência que é o que eu mais sinto dos cursos que eu faço, não tem lugar para experimentar, faz com que a gente perca a riqueza das ferramentas bacanas, né? E sábado eu fiz com o pessoal do ALC Sul, que é um grupo que eu faço parte aí de Curitiba, do Agile Learning Center, e eles estavam com uma lista de milhares de perguntas sobre, o que é esse grupo, o que nós vamos ser desse grupo, assim, uma lista imensa o cara mandou pra gente. Daí eu sugeri de facilitar a reunião usando o ProSocial. E, gente, todas as respostas foram respondidas ao longo do processo. O cara ficou de cara, ele falou, é um executivão, ele trabalha em São Paulo, um telecom, não sei o quê, e para ele o LC é um hobby, né? Ainda, né? Então ele ficou impressionado com a ferramenta, com que a gente já trouxe diretrizes, já deu norte para a nossa reunião de terça, a gente já sabia o que fazer. O pessoal lá dos refugiados e imigrantes também, que eu fiz então com mulheres empreendedoras da Venezuela, e tinha uma árabe também. Gente, ela não entendia nada que eu falava e nem eu entendia ela, tipo, coitada. Mas a gente tem que melhorar essa coisa, né, da comunicação. E incrível também, assim, o que a moça que me chamou para fazer relatou, né, que já tinha feito outros processos similares com outros facilitadores, mas a ferramenta, daí eu usei o Miro, e usei os post-its, fica colorido, fica visual, fica bonito, e depois você sai da reunião, você entrega um negócio em PDF, sabe quando você sai com uma coisa assim já pronta? Isso é uma coisa que no meu trabalho eu sentia que fazia falta, ficava muito na conversa, muito no diálogo, mas as pessoas sentiam falta de sair com alguma coisa na mão, assim, tipo, beleza, agora eu vou por aqui, eu vou por ali. Então, achei que fez muito sentido, trouxe o norte daquilo ali do item 5 para baixo, já vira um planejamento, daí sim, das pessoas podem, daquilo ali, usar outras ferramentas. Mas eu estou muito me apropriando da ferramenta, e quanto mais eu me aproprio, mais eu tenho vontade de fazer. E também tenho uma dúvida, mas eu vou perguntar depois. Esse é só meu check-in, que eu estou animada. Eu estou animada, porque cada vez mais eu estou colando no ProSocial. Onde que eu fiz? Aí eu fiz 2, né? O de sábado eu fiz no ALC, o ALC Sul, que é o Agile Learning Center, que é um centro de aprendizagem ágil, que é centrado em Curitiba, não o local, onde? No Miro. No Miro. Daí tem o Muro, blá, blá. Isso, desculpa. Tá. Acho que é isso. Tô bem animada. Fazia tempo que eu não chegava aqui tão animada, né? E também fiz uma live agora cedo, que o cara fez um negócio de respiração. Esse negócio de respiração dá mal barato. Anima muito mesmo. E tô feliz porque tá acontecendo tanta coisa legal na minha vida, assim, até um programa de rádio eu vou ter, gente, você sabe o que que eu vou ter um programa de rádio. A minha família é família de radialista, mas assim, de interior, assim, meu primo tem um programa na rádio, meu tio tinha um programa na rádio. Eu fui convidada várias vezes para ir em um programa da rádio, mas eu sei, o cara pirou em mim e falou: "Não, vamos trazer esse programa para cá". Eu falei: "Nossa, pelo amor de Deus". Então tá acontecendo assim coisas muito legais e enfim, acho que eu estou colhendo coisas legais e eu estou muito feliz. Então, estou chegando aqui com a energia bem alta. O bom do programa de rádio é que não aparece a cara, mas pior que esse aparece, que é horrível. Mas enfim. Vocês vão nos meus programas. Vou chamar vocês, Michelle, vou chamar vocês. Nós vamos no programa, porque quero chamar pessoas legais, porque o cara fica de cara com as pessoas que a gente leva para a rádio, de um nível de conversa, assim, sabe? Então, é muito, por conheço tanta gente legal e vocês também conhecem, então eu vou acionar vocês, dependendo do tema, para vocês indicar pessoas, porque eu acho que é um ganha-ganha, sabe? Todo mundo se ajuda. E eu tô achando legal. Assim falei. Vou chamar a Paula. Não, a Paula tá comendo. Vou chamar a Liz. Liz. Peraí que tem um nome na frente que eu não tô vendo. Bom dia. Não. Imagine, Cacá. Cacá já chegou no 220, assim, já chegou arrebentando. Eu tô DD6 em pé. Sério? Essa energia é contagiante, viu? Muito bom. Eu chego bem inspirado. Ontem eu vi um documentário da doutora Jane, que ontem foi o Dia da Terra, né? Foi muito legal, assim, muito inspirador, falando sobre
esses impactos que a gente causa no mundo, né, de alguma maneira. Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente deve ser que nem aqueles pinball, sabe, que se solta a bolinha e fica pum, 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 pum. É exatamente isso que a gente é, né, e às vezes a gente não tem nem noção do como a gente impacta. Então eu chego assim um pouco reflexiva com isso, mas eu chego muito feliz e super inspirada assim com a Cacá aí soltando fogos. Muito legal. Eu chamo... Paulinha tá comendo? Paulinha. A Carlinha, então. Chamo Carla. Muito bem. Eu chego com frio, tá frio aqui. Minha casa está um pouquinho gelada, vai virando inverno, ela pega um pouquinho menos de sol, mas durante o dia depois ela vai esquentando. E já acordei pela manhã pagando as contas, bom. Gostamos, dá uma sensação de alívio. Mas estou com a sensação que tem bastante coisa para fazer até o final do dia, sabe? Quando você fica pensando assim, todas as coisas que tem para fazer, então estou um pouquinho ansiosa para fazer o que tem para fazer. Eu vou ter que chamar alguém que está comendo. Eu já acabei. Ah, vou chamar a Paula, então. Bom dia, saudades de vocês duas eu não via faz tempo, a Cacá eu vi semana passada. Eu chego, sexta-feira eu adoro, né? Eu sempre estou muito animada na sexta, eu adoro fim de semana, significa ir para a praia, em Tossuel, então eu estou bem animada, ondas bem grandes. E eu estou, assim, me sentindo um pouco ansiosa, porque eu queria usar mais a ferramenta, né, do ProSocial, então eu não tenho aplicado, eu tô tipo desconectada, sabe? Então eu quero me conectar, vou colar na Cacá, onde ela for aplicar, ela me avisa que eu vou, porque eu acho que é só assim, né, pra gente, eu achei espetacular aquele que se postou lá, porque ficou de uma forma visual, bem organizada, assim, ficou muito bacana. Então, acho que é isso, eu estou animada com o fim de semana que está para vir e estou ansiosa e querendo aprender mais e colar mais aí nessa coisa do ProSocial. E você, Mi, está mastigando ainda? Eu também estou comendo agora, eu tive uma reunião às 8, daí peguei, fui fazendo e comendo e... Eu chego super animada, né? Muita coisa boa acontecendo e hoje não consegui tomar café, acordei cedo, mas estava arrumando as coisas e daí na hora que eu resolvi preparar o café, o pessoal da comunidade aparece, né, gente? Eu tô aprendendo isso aqui, o povo não marca, eles aparecem, aí não dá para explicar que ele chega e eu vou falar toda uma reunião, ou vou entrar numa reunião para preciso preparar o café, não, daí você já tem que pensar, não sabe se vai ou faz o café ou não faz, mas está sendo super gostoso essa questão de estar aqui na comunidade, essa espontaneidade, disponibilidade, é incrível. O cara já veio, ele nem tinha que plantar minha horta, só tinha que preparar o terreno. Hoje eu já acordei, tinha couve plantada com alface. É muito fofo, gente. Você sai, daí eu falei assim, João, você mexeu no portão? Aí ele ficou todo assustado. Não, eu só abri e fechei. Eu falei, não, porque agora ele está funcionando melhor. Ele falou, dona Michele, ontem eu vi que tinha umas coisas travando, eu limpei tudo. Gente, é uma bondade, é uma generosidade, é uma solidariedade, é uma coisa incrível. Ele mandou foto, ele trouxe filho, todo mundo, porque plantar grama, pensa, 150 metros quadrados de grama, gente, São Marcelo. Aí a gente, era muita grama para plantar. Aí ele trouxe sobrinho, todo mundo brincando, mandou foto, a gente estava em Curitiba, então a gente não viu. Então, não, eu coloquei todo mundo trabalhado, né, Michele? Ele termina antes, celebra antes, ele já aprende, 14 anos. Comecei a trabalhar com 6, 14 anos, nem estou trabalhando. Então, eu chego com uma energia muito boa dessa parte rural, com uma celebração grande de todo o fortalecimento do ecossistema a cada dia. Feliz de ter conhecido a Paula ontem presencialmente, depois que a gente se ligou. Nunca tinha visto a Paula fisicamente, depois de tanto tempo. Parecia que eu já conhecia há tanto tempo, e daí foi a primeira vez que a gente se viu no nossa salinha do fórum em Curitiba, então muito, muito bom, Paula, super feliz com toda a conexão aí, dessa chegança mesmo, e a gente vai estar aí explodindo muita coisa boa. Feliz também de hoje à noite eu vou ter a primeira reunião com o David Wilson, que é o cara do ProSocial que está trabalhando com o fundo internacional,
e que eu estou pulsando para que isso aconteça. Ele ainda não tem o fechamento, me mandou um documento gigantesco que eu achei que era pouquinho, é um monte de coisa, mas eu chego animada. Nesse contexto, a gente poder ter também a possibilidade da vibração de um apoio e um aporte internacional aqui para o nosso projeto no Brasil. Então, vamos lá. Chego assim. Então, estou super feliz. A gente teve algumas pautas a semana passada, eu acho. Não teve? Cacá, você me ajuda? Deixa eu ver aqui. Estou toda esbaforida, porque eu estou comendo pão, mas não tomei café. Gente, será que eu vou conseguir te ajudar? Eu vou me esforçar. Deixa eu ver, deixa eu tentar achar o WhatsApp. Foi maravilhoso, né? O encontro com a Ariane. Eu acho que a gente podia entrar nesse debriefing, então, do que a gente fez semana passada, trazer um pouco do contexto, porque qual foi a intenção da gente pensar na Ariane, né? Falando com a Paula, com a Carla, com a Elis, com a Cacá, falando todas vocês, era a intenção da gente poder pensar em formas de aplicação onde a gente consegue catalisar e fortalecer iniciativas de impacto social que estão muito próximas, que a gente sabe que tem essa idoneidade, como a Cacá está fazendo das refugiadas, mas pensando duplamente, porque a questão da Ariane, que eu acho que é muito interessante, a gente consegue focar numa possibilidade, claro, a gente tem que conversar com ela, explicar, na possibilidade de lab com 2 focos muito específicos. Ela tem uma parte bem forte de empreendedorismo, onde a gente consegue pensar na aplicação da ferramenta num contexto de negócio, né? Mas ela também tem uma parte muito forte da comunidade, que é o fortalecimento das mulheres, de aprendizado, que elas já fazem muita coisa incrível, né? Então, às vezes, a gente só vai validar um contexto de ProSocial no Brasil, ver que realmente a comunidade da essência que veio tem na África, tem no Brasil, tem em todos os lugares, e a gente consegue também compor um fortalecimento que eu vejo que o da Ari está muito ligada à importância de ter uma conexão em rede que não seja só a comunidade que ela está, e uma frequência, né? Aí eu posso abrir uma rodada, uma frequência de tudo, de projetos, uma constância, digamos assim. Ela precisa ser mais constante em alguns projetos e conseguir ter vieses que ela consiga ter uma clareza maior do fundo de receita que ela pode estar recebendo. Então, a gente pode pensar em várias intenções para co-criar com ela, inclusive soluções utilizando o ProSocial como um aspecto de diagnóstico, sabe, de consultoria. A gente pode pensar como que a gente pode estar facilitando e compondo, mas pensando numa possibilidade de uma parceria maior, que daí eu tiro um pouco só de ProSocial, né? Aí pensando no guarda-chuva do CollabSoul, em como que a gente consegue apoiar iniciativas de impacto, trazendo uma clareza de relação que não é só dinheiro, né? Não é só aquilo, mas que a gente fortalece com a prática de ferramentas de colaboração dentro das parcerias, gerando resultado, né? Não fique afastado. Então, a minha intenção de trazer a Ari semana passada, que a gente comentou, né, de várias coisas na reunião anterior, e eu lembro que falou assim, vamos tentar trazê-la e ver o que a gente pode compor nessa experiência de cocriação e construção, para aplicação mesmo, aplicação, e a gente conseguir fortalecer essa relação do ProSocial no Brasil com instituições e organizações de impacto, para a gente começar a ter o fortalecimento da identidade com algo que a gente vai atrelando, né, a nossa identidade junto. Então, o Cacá já está fazendo isso, então eu queria ver o que vocês sentem, se faz sentido, o que vem de mais fresco para vocês em relação a essa temática que eu coloquei agora. Tá? Mia, eu queria muito ter participado com a Ariane, mas eu estava em outra reunião. Eu acho que, eu já comentei com você isso, né? Eu acho que a Ariane da Badu, ela pode ser um grande case para a gente aplicar, porque ela já tem uns passos à frente, ela já tem um certo desenvolvimento na área do empreendedorismo social, ela investe em conhecimento, né? Então, acho que seria uma coisa bem bacana. Tem também a questão da quantidade de impacto, da quantidade de mulheres que ela impacta também, né? Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal. Outra coisa que eu vejo, ela faz uma coisa que na época lá da aceleração que eu fiz com ela do legado, na época da banca, isso
acho que tem uns 3 anos atrás, mais ou menos quando ela começou, eu lembro que eu sugeri para ela parcerias com grandes empresas, por exemplo, a Renault, com as sobras dos cintos, tanto que ela começou a fazer a mochila que eu acelerava lá no Borda Viva com a Rose. Então, ela começou a fazer as mochilas pela Badu. Daí, a gente até, quando a gente comprou para o legado, a gente comprou dela, né, da Ariane. Então, uma outra oportunidade que eu vejo, assim, com a Ariane, são as conexões com as corporações, né, em termos de... Eu lembro que a gente foi também lá no Vita, para ela conseguir lençóis dos hospitais, que daí com esses lençóis, a sobra, ela podia pegar os tecidos para fazer os trabalhos. Então, o trabalho que ela faz ali de arte, né, de desenvolvimento, é uma coisa muito ampla, que pode conectar muitos recursos, a gente reutilizar muitos recursos que tem no mundo, né, tipo, sei lá, falando aqui em Curitiba, né, de reaproveitamento, até pensando na sustentabilidade do meio ambiente. Então, o trabalho que ela faz tem vários viés, assim. Tem o social das mulheres que ela retira, né, que ela ajuda muito e fortalece. Tem a parte ambiental do material que ela pode pegar e transformar em arte. Então, acho que ali a gente tem ela, que é uma pessoa que se preocupa em se desenvolver. Então, se fosse pensar num case, numa instituição, eu acho que a Ariane é super um canal bacana, achei bem bacana você fazer isso, Mi, eu acho que tudo a ver. Eu queria visualizar uma ideia que eu tive, tá? Vou jogar aqui para ver o que vocês acham. Pensando nos exemplos que a gente tem do ProSocial no mundo, tá? Fora do país, as coisas que a gente já viu. Então, da escola, né, os que eu vi são da escola, do Ebola, teve um outro, não me lembro, de uma empresa também, mas enfim, aí vem uma pergunta, né, como seria a chamada de um case com a Badu? Assim, um troço totalmente revolucionário. Então, a gente tem lá o que teve fora do Ebola, que é um assunto super... Que é concreto, né, que envolve, quando você fala desse case, todo mundo fica assim, nossa, o Ebola é um troço grandioso. Então, eu penso que a gente deveria conectar o case da Badu com um assunto global muito, como que eu falo? Muito impacto, que gera um desconforto no mundo inteiro. Então, mulheres em vulnerabilidade, meio ambiente mais sustentável. Então, acho que a gente tem que pensar num case, quando a gente pensar em Badu, um negócio bem impactante, né? E não, estamos fazendo um case numa empreendedora social, não. Eu acho que a gente tem que pegar um caso que é mundial, vamos dizer assim, né? Brasil, mas também mundo, para dar essa chamada. Eu senti isso quando eu vi os cases, eu senti, nossa, o Ebola, daí tipo chama a tua atenção. Já o da escola, você vê, mas já não é uma coisa tão... Então, uma ideia, assim, da gente pensar num tema super impactante para linkar com esse da Badu. Eu acho que isso é uma coisa que o nome ProSocial carrega, né, Paula? Da gente sempre atrelar ao lado social, mas como carente, né? E trazer também, talvez, você mesma trouxe comportamento ProSocial. Eu acho legal essa coisa do comportamento ProSocial, que a gente vai se apropriando do termo. Então, o comportamento ProSocial seria interessante em organizações de qualquer tamanho, né? Trazer para essa pegada do empreendedorismo, porque eu acho que isso traz mais clareza de aplicabilidade da ferramenta, que qualquer organização que queira melhorar comportamentos pró-social, eu acho que essa palavra comportamento tinha que estar atrelada, sabe? Porque senão a gente vai ficar mal compreendido, talvez, assim, sabe? Até no começo, quando eu estava fazendo a formação, e aí agora estou fazendo com refugiados, por exemplo,
Então, dá a sensação que eu só consigo atender a essa camada. Aí, quando eu vou lá e faço para a LC, eu já estou conversando com outras coisas. Então, o legal é realmente a gente poder diversificar a aplicabilidade da ferramenta para a gente mostrar o quanto ela é versátil e como ela navega em vários ecossistemas, né? E aí a gente vai ganhando possibilidades mais ainda. Só complementando, Cacá, é bem isso que você falou. Quando eu penso, primeiro em trazer essa ferramenta, né, que a gente tem discutido para o Brasil, a primeira pergunta, pensando na venda, né, no comercial, quem a gente quer atingir com o ProSocial? Primeira pergunta, onde vai ser? Vai ser pessoa física, a gente quer... Porque eu vou dizer a minha sensação de como eu vejo, tá? Quando eu falo em ProSocial, trazendo para o Brasil, o que eu imaginaria? Algo grandioso para o governo, para a gente trabalhar comunidades, empresas. Então, por exemplo, imagina a gente colocar numa chamada o caso da Badu, onde a gente tem o respaldo de uma Renault que dá material, né, subsídios, restos de cinto de segurança, hospitais, onde a gente conseguiu que ela pegasse os lençóis. Então, eu penso que a gente tem que atrelar o ProSocial com coisas grandiosas, de transformação, né? Então, pensando em coisa de problemas de governo mesmo, e com as empresas, cara, essas empresas têm que mostrar responsabilidade social no mundo. E elas querem fazer isso, mas não sabem como. Então, eu diria que a chamada grande seria: você quer que a sua empresa contribua para um mundo melhor e não sabe como? O ProSocial resolve, sabe? Algo assim. Vamos resolver todos os seus problemas. Bombril. Eu acho que a gente tem que atrelar isso a uma coisa maior, porque senão a gente cai, o próprio nome ProSocial, quando a gente fala, já vai para o social, né? E, infelizmente, quando a gente fala de social, a gente atrela o social a um monte de coisa desorganizada, que não tem recurso, que não tem comprometimento, que é voluntariado. Então, como a gente está trazendo uma metodologia que tem embasamento, que tem pesquisa, que tem um apoio internacional, que tem cases internacional, a gente tem que dar essa grandiosidade, né? Tem que dar essa... Então, acho que desde o início o nosso posicionamento, tanto nas redes sociais, tanto quando a gente vai postar, é fazer um troço grande, é fazer um negócio... de uma metodologia que chegou para trazer uma transformação com problemas grandes nas comunidades. Penso assim, eu não sei o que vocês acham, mas talvez esse seja um início para a gente ir começando a dar um corpo e uma comunicação mais robusta, né? De mais importância. E a gente só consegue isso quando a gente traz cases, quando a gente coloca nomes. Então, por isso que eu acho que o case da Badu, a gente pode atrelar a empresas, né, multinacionais que já estão apoiando ela, a gente pode mostrar a vulnerabilidade ali das mulheres da comunidade. Então, acho que a gente pode estudar bem isso, né? E daí outros casos, como esse da Cacá, dos refugiados, né? Enfim, aí vamos ter que pensar. Ela topou, viu? Ela falou, essa mensagem que eu coloquei aqui no grupo foi a mensagem dela. Vamos achar uma forma da gente escalar o ProSocial. Eu trouxe para ela qual que era a nossa situação, bem transparente. Eu fui com o interesse da gente ver como que essa ferramenta se aplica a esse contexto Brasil, né? Porque eu falei que a gente escutou vários cases, Austrália, do Canadá, e a gente quer trazer isso para o Brasil, e ela se colocou à disposição. E eles têm verba, viu? Não é para a gente fazer gratuito. A verba é pouca, eles pagam R$80 a hora. Mas eu acho legal, porque às vezes tem esse equilíbrio, eles pagam um pouco, mas eles estão pagando e tem valor para eles. E então eu vou marcar uma reunião semana que vem, Paulo, se você quiser vir junto comigo, acho que vai ser super legal. E a Clau também mostrou interesse em estar mais junto. Posso falar? Ou tem mais alguém que quer falar? Só para fazer um... eu estou sentindo assim, um pouco de dificuldade
movimentar a comunidade lá, não sei se o pessoal tá muito afim, tô com um pouco de preguiça de ficar pegando na mãozinha, assim, não tenho nem vocação, se você te líder, sabe? Eu acho que pô, tá afim, vamos fazer, não dá esse horário, vamos achar outro horário. O que eu percebo, assim, que isso não posso, vou fazer... Então, eu fico um pouco desanimada, fico desmotivada, então, eu tenho pouco tempo, então, esse tempo é valioso, então, eu quero fazer com quem tá afim. Então, a gente pode pensar em outras formas de achar isso. Eu acho que isso é uma coisa que vai ser muito legal, eu ter o apoio de vocês, né? Tipo, ser uma coisa nossa, da gente fazer nós três, assim, não precisa ser a Cacá. Vocês ter essa liberdade, a gente usar isso, porque ela tem visibilidade internacional, essa menina. E o Círculo de Hospitalidade tem respaldo de outras organizações que fomentam. Então, querendo ou não, ela dá palestra lá na ONU, ela dá palestra não sei aonde, então, e ela tem interesse, e ela é uma amiga de infância que a gente nunca sabe, a gente era do bairro e nunca encontrou agora, depois de adulta, então foi tão legal essa reconexão, e então, só para trazer isso, assim, vocês veem que eu tô pilhada hoje, então vocês me seguram. Helinha, quer falar? Passar o bastão para você. Sim, posso acrescentar. Só contextualizando, eu acho que eu falei um pouquinho na última reunião, mas não estava todo mundo, mas eu e a Angélica, a gente trabalhou um tempo dentro da Badu, assim, que foi no nosso processo de transição de carreira, então a gente ficou lá, e é legal que dá uma visão, assim, por dentro, né? Então, e eu, pela minha personalidade, às vezes eu penso um pouquinho nas dificuldades, né? Então, ouvindo vocês falar, assim, eu pensei que uma dificuldade que a gente pode enfrentar, né, é no sentido que a Badu, apesar de ter a comunidade das mulheres, ela é muito ainda a área, até no sentido que, tipo, as mulheres estão na parte da produção embaixo, elas estão bem focadas nisso, assim, então, se for para fazer algo, assim, em termos de case, como é que a gente faz isso de uma forma sustentável, até para a área também, e de uma forma que talvez você não sei se a metodologia permite isso, mas permitir essa multiplicação quando a Mi falou, eu achei muito legal a possibilidade, por exemplo, de levar essa metodologia para outras cidades do Brasil, né? De multiplicar, de fazer algo que seja sustentável e que pudesse ser replicado, porque, por exemplo, essa situação de ter empresas, tem empresas em todo o Brasil, essa situação de ter mulheres que precisam dessa capacitação e tirar fontes de renda, tem em todo o Brasil. Então, como fazer, de repente, algo que possa ser visto aqui? Porque, por exemplo, assim, hoje o projeto roda, mas a Ari falou até um pouquinho disso para a gente na semana passada, mas não de uma forma sustentável, nem para ela e nem para as mulheres. Muitas vezes a fonte de receita seca, e até na época que a gente estava lá dentro, eu falava um pouquinho para ela, assim, que ela tem essa ideia, né, de, por exemplo, em cada peça, 70% da receita vai para as mulheres, que é muito legal, mas em termos de negócio, às vezes também não fica sustentável para ela manter um espaço, para ela manter uma estrutura. Então, tem várias questões de negócio por trás, que eu não sei se o ProSocial tem uma estrutura para resolver isso, mas que seria interessante visualizar para que, de uma forma, isso seja replicável, né? E o que me ocorreu nesse tempo é como usar essa metodologia de uma forma em que realmente seja benéfico para ela, sabe? Que possa, tipo, aproveitar o tempo que ela está dando, considerando que está muito focado nela, a estrutura do negócio, para que realmente seja algo que multiplique, né? E até não em termos tanto de case, mas, tipo, se a gente pensar em realmente em fazer algo transformador, o case vem junto. Depois é consequência, né? Mas pensar em realmente fazer algo transformador, porque o modelo do negócio é muito legal, né? Você trabalha tanto com a ponte das empresas, quanto com a ponte das pessoas que precisam dessa fonte de renda e dessa capacitação e desse empoderamento. Então, como transformar isso em algo que realmente faça sentido. Eli, você quer falar? Quero. Eu gosto de ouvir vocês falar, porque leva assim para um nível mais inspirador. E aí eu vou mais para a parte densa da parte comercial, né? Então, vamos lá.
quando a Paula mencionou essa questão de ser algo grandioso, eu saí da reunião semana passada, desse encontro com a Badu, pensando por que é que a gente não catalisa aí nessa questão de, que a própria Carla falou, né, de sustentar o negócio. Não existe no Brasil nenhuma empresa que faça venda direta, que tenha revendedores de produtos sociais. Tem muita gente legal que está conectado com esse tipo de produto, que acha bacana, por exemplo, usar o sabonete sólido, o shampoo sólido, o bracelete da Badu. Porque, de repente, a gente não vai estruturar uma venda direta de produtos de empreendedorismo social? Que a gente tenha revendedores que sejam grandes multiplicadores, sabe? É um super desafio, mas eu penso assim que é possível, tem muita gente legal querendo trabalhar com isso, e vendo nisso uma oportunidade, uma fonte de renda, porque eu acho que isso vai trazer pulso, receita, fluxo, conhecimento, vai ter muita gente distribuindo e falando dos produtos, dos projetos, pegar como exemplo a Badu, mas pode ter outras entidades que a gente vai se encontrar aí com o projeto do ProSocial, tendo o amparo de grandes empresas aí, como a Paula mencionou, como a Renault, enfim. Eu acho que isso traz uma identidade, mas eu acho que isso multiplica. Porque eu distribuí para várias redes minhas a informação da Badu e da compra da pulseira. Mas eu não queria que ficasse naquele nível assim, puxa, que legal, eu vou comprar porque a Elis está indicando, porque a Elis falou que é legal, é legal. Então, se eu estou fazendo isso, por que um monte de gente não pode fazer também? Né? Então, de repente, pensar no sistema de venda direta de produtos de impacto social. Sabe, isso ficou muito forte assim, em mim, para que a gente faça esse serviço, esse trabalho, né, de acupuntura, mas que a gente tenha outras pessoas colocando, né, e sendo focais de venda mesmo, para transformar em receita. Eu acho que é um super desafio, mas eu acho que dá para fazer, dá para acreditar, e a gente captando pessoas, sei lá, tem gente que vende Natura, vende Boticário, vende... Por que não pessoas para vender produtos de empreendedorismo social? Não sei, eu não vi isso no Brasil ainda. Talvez possa ser uma vertente de um trabalho nosso, um outro braço. Enfim, é a cabeça do negócio, né? Pensando em business mesmo, em dinheiro, né? Para poder fomentar tudo isso. Precisa de uma baita estruturação, mas é possível fazer sim. Eu amei. Desculpa, Elisa, desculpa, só eu perdi tua última pergunta. O que você não viu do empreendedorismo social? Bem na hora deu uma quebra aqui na internet. Não, eu não vi nenhuma empresa estruturada que faça a venda de produtos de empreendedorismo. Por exemplo, um catálogo de produtos e que eu possa sair vender. Entendeu? Que eu posso ser uma representante disso. Então, eu não levo só a questão comercial, eu levo a informação daquela empresa ou daquela instituição, né? Como a Badu. A Badu é muito legal, a Badu tem uma história toda por trás disso. E como a Carla comentou, fica muito só na Ariane. Então, por que não ter outros embaixadores, outros representantes, enfim, outros semeadores, né? Florescedores, enfim. Aqui eu conheço. Só respondendo assim, aqui em Curitiba, de empresa tem a Renault, que tem até um site, né, que vende os produtos, inclusive as bolsas são vendidas lá na Champs-Élysées, lá na França, eles mandam daqui para lá. Então, tem as empresas que apoiam, né, isso, e aqui, eu não sei se vocês lembram, no Shopping Miller, tinha ali um espaço, fechou, não sei se era daquele do Face lá, como é que é o nome aquele movimento que tem, que me fugiu o nome, um movimento que tem aqui, e ali tinha uma lojinha onde só vendiam produtos sociais, então eram empreendedores sociais. Tem no Largo da Ordem também, ali bem na esquina, que só vende coisa reciclados, coisas de... Então, tem vários pontos aqui em Curitiba
que incentivam o empreendedorismo social. Então, existe um canal onde eles vão e eles direcionam as vendas. Mas, confesso para você, assim, que é muito tímido, né? As pessoas nem sabem. E o que eu falo, que muitas vezes os produtos não são vendáveis, né? É uma coisa que você compra para ajudar, mas não é uma compra que você... Então, por isso que os produtos lá, tanto da Badu quanto do Borda Viva, que passaram por uma reestruturação, a gente levou gente de design, estudantes, para dar um tapa naquelas bolsas. Hoje a gente olha as bolsas, a gente quer comprar as bolsas, né? Então, esse profissionalismo no empreendedorismo social que tem que ser fomentado, né? Então, tipo, porque a ideia é muito boa, mas eles não têm incentivo para ir, daí fica aquela coisa de dizer, vou comprar um para ajudar. Você tá lá na praia, elas vão vender aquelas de caixinha de leite, você, Cacá, que está em Floripa, deve ter um monte. Aqui na Ilha do Mel, tem um monte de mulher que faz isso, aquelas carteiras com caixa de leite. Eu tenho umas 3 aqui, que todas que vêm eu vou lá, compro. Mas eu fico pensando, né, é de grão em grão, é uma venda tímida, é um negócio... Então, cadê um ecossistema que talvez, concordo com você, Elisa, que promova de verdade? Mas não é só promover, é desenvolver esses empreendedores para que sejam mais profissionais, né? Então, vamos pensar aí, mas bem isso que você falou. Eu estava pensando aqui, daí você quer falar, Elis? Eu adorei, porque assim, como a gente pensa, eu falo assim, cara, tem as vendedoras Natura, tem as vendedoras do Boticário, que agora é Deodora, tem esse bando de vendedora, mas claro, tem essa ponta que a Paula também falou, não adianta trazer um produto que quando eu chego na hora da foto eu não tenho vontade de comprar, só compro por causa de pena, digamos assim, por querer ajudar, e daí não faz sentido. Porque daí a gente alimenta uma rede que também não faz sentido com a gente, porque não tem nada de capitalismo consciente nesse sentido. Capitalismo consciente não é só comprar algo que tem uma finalidade de impacto social. Ela tem que ter usabilidade, né? Porque se for para a gente continuar fazendo com o mesmo mindset, produzir um monte de coisa que a gente não precisa consumir, e daí fica falando que está ajudando o pessoal a tirar, né? Sair da pobreza para continuar produzindo aquilo que não faz sentido, aí não dá. Então a gente precisa pensar nesse contexto de usabilidade, de contexto, e que gere transformação mesmo de impacto. Então, é claro, são etapas. Eu estava trazendo aqui porque a gente tem que pensar dentro de todo esse desafio, que eu acho que é super rico, é pensar na aplicação, porque eu não fiz isso do jeito que eu estruturei ali, isso é novo. Então, por isso que eu estou colocando como desafio para a nossa comunidade do ProSocial, para quem está afim de verdade, porque daí tem que arregaçar a manga, o horário que fechou, fechou, se quiser vai estar junto, vai se adaptar ao horário e vai tocar, porque senão a gente não vai conseguir fazer. Porque além de fazer a prática da ferramenta, é fazer a prática dela aplicada numa nova formatação de engajamento. Por que eu vejo que é importante, assim, na questão da Ariane? Eu vejo que quando a gente pensa quais são as perguntas e os princípios básicos, se a gente fosse pensar no princípio de colaboração, que às vezes não estão sendo trabalhados num contexto de fortalecimento de toda a cadeia de valor básica, que seria, se a gente pensa fornecedores hoje são essas parcerias que muitos deles são grandes empresas, mas você fala assim, putz, o cara começa porque ele não termina, né? Tá, ele termina, a Renault tá colocando o canal lá na Champs-Élysées. Mas mais do que isso, fecha uma parceria, a gente sabe que todas as empresas têm um volume gigantesco de material, às vezes inútil, para fazer durante o ano inteiro, de brinde, de embalagem. Então, por que não pensar em composições que, na hora de fechar o fornecedor, não falar para ele que ele vai doar só o cinto velho, vai doar isso, mas ele vai estar pensando também numa condição de manutenção e sustentabilidade da cadeia. Então, isso é um ponto. Então, e quais são os pontos que a gente poderia fazer? De repente, fazer a matriz, entender quais são as formas de tomar decisão, a gente pode ver quais são os princípios que são importantes, que estão ali acordados, a gente pode pegar perguntas que não obrigatoriamente sejam os princípios, mas que os princípios perpassem, mas que a gente consegue trazer o que cada um pensa, qual é o comportamento que a gente quer ver expressado dentro daquela condição, e acelerar através da ferramenta o alinhamento conjunto, que é isso que a Cacá está falando. É assim, as poucas vezes que eu usei a ferramenta, não pensei em condição de mentoria e de consultoria nesse sentido, né? Aplicado a um processo dentro da estrutura produtiva, mas a gente consegue, a gente ganha uma velocidade e com gente que não se conhece, né? Então, por que a gente não fazer um processo novo
que é enriquecedor, que é uma premissa que todas nós concordamos, que não dá para fazer nada sozinho, a gente tem que fazer com o outro, e a gente quer fazer trazendo o máximo que a gente pode trazer do que a gente acredita. Então, se a gente faz isso alinhando, falando, ó, eu penso isso, ou eu faço uma reflexão disso, coloco, a gente faz a matriz coletiva contextualizadas a perguntas que possam catalisar e fortalecer o mindset daqueles fornecedores, aspas, né? Que a gente fala da Badu, que a gente possa trabalhar isso, por exemplo, uma metodologia para trabalhar e entender melhor alguma coisa que seria fundamental, trazendo para a própria comunidade produtiva, que daí são as mulheres em vulnerabilidade, do que seria importante captar delas naquele processo, seja delas mesmas se conversarem e falarem o que pega, o que não pega, para não ficar só a voz da Ariane, né? Então, de repente, elas vão nos ensinar, mas elas vão trazer uma voz do campo que é fundamental a gente pensar. Então, eu estou colocando aqui um case para a gente pensar na aplicação do ProSocial num contexto de consultoria. E a gente poder trazer um case que traga resultado para a Ariane, que eu vejo muito da voz da Calinha. Não adianta a gente pegar, porque a Badu é um case maravilhoso para qualquer pessoa, né? Qualquer organização. Mas a gente não quer isso. Claro, a gente quer ajudar, mas a gente tem que oferecer e potencializar o que o ProSocial vai estar trazendo para esse ecossistema, para esse negócio, para trazer com possíveis resultados e ter o desafio maior que ela tem, que é a dor, que é a sustentabilidade financeira do negócio, né? Constante, dela e do negócio, que faz parte. Mas não pensando no processo tradicional, vamos fazer uma mentoria com ela pode até pegar as mesmas perguntas e fazer a matriz dela individual, que vai ser incrível. Ela vê como ela pensa, como ela se comporta, quais são as travas que ela tem em relação àquele contexto que a gente traz para a matriz coletiva. Mas na matriz coletiva, ela vai poder ouvir o que está todo mundo pensando, o que está todo mundo sentindo, como que as pessoas estão se comportando, cada um com o nível de conhecimento e aprendizado que tem. E daí, o que eu pensei com a voz da Elis, né? A dor dela é a venda. E a venda, não estou dizendo venda, vender produto, é o faturamento. Se o faturamento vai ser serviço, se vai ser um mail, uma assinatura, o que for, é receita, né? E dentro desse contexto, eu amo, que a Cacá também é do Design Thinking, Paulinha, não sei se você também é, mas a gente pode chamar o Marcelo. Eu acho que ia ser do caramba a gente conseguir estruturar uma catalisação do Design Thinking com o ProSocial. Você conseguir traduzir as possibilidades dos princípios, o que for, ou o princípio do ProSocial com o princípio do Design Thinking. Claro, eu não falei nada disso com o Paul nem com o Robert, mas está tudo certo. Solucionando os problemas de impacto, a gente está dentro. Mas a gente consegue catalisar o processo e trazer até um case novo para a comunidade internacional do ProSocial, né? Então, aplicando e compondo para fortalecer. Aí, dentro de tudo isso, fazer essa nova forma de pensar as possibilidades de faturamento, né? E daí, fazer uma composição de pessoas que, de repente, a Ariane nem vai só o resto. Um monte de gente que a gente vai aprofundando com algumas conversas e cria, aí, de repente, até uma mesa, né, Cacá? A gente pode fazer, não sei como que é o estilo da metodologia da mesa, mas junta uma galera, estrutura um case lá, coloca alguns pontos da estrutura que a gente acredita do ProSocial e tudo mais, e também das outras ferramentas que estão assim disponíveis, e a gente faz uma mesa, né? E daí, depois disso, claro, eu coloquei a parte final, é realmente como que tudo isso vai estar sendo catalisado à grande temática, né? Que é o que a Paula falou, a gente tem que trazer isso para um impacto que reverbere grande no Brasil, né? Que a gente possa trazer uma solução para um problema complexo que seja vulnerabilidade das mulheres, impacto ambiental, sustentabilidade, empreendedorismo local, sustentável, né? Não sei, mas assim, que tragam essas, que não precisa ser só uma tag, né? Porque vocês viram, ali é tudo. Você tem uma rede enorme para trabalhar com fornecedores, você tem uma rede enorme para trabalhar com as mulheres que produzem, que é o processo produtivo, você tem uma rede enorme de pessoas que podem estar engajadas para venda, para multiplicar, para fazer o que for. Então, são vários núcleos que todos eles, de uma certa forma, têm uma coisa comum, que é, claro, além da Ariane, mas a temática constante de impacto, coerência, sustentabilidade, né? Então, agora o que a gente precisa trabalhar é esse desafio de sustentabilidade financeira, que isso vai ajudar todo mundo. Ai, meu Deus, Cacá, tá dando tempo. Ter que sair, tá? Desculpa. Mas depois eu pego essa parte da gravação, porque eu tenho que atender às 10 e eu tenho que me ajeitar, gente. Vocês viram, né? Tá? Beijo, adorei. Beijo! Mas eu Imagina, não consigo- desculpa. É que eu vi mesmo, eu Imagina. passei. Imagina. Também cheguei atrasada. Beijo. Beijo. Beijo.
Então, é isso que eu estava pensando. Daí, Paulinha, o que eu pensei? Que a Cacau agora saiu, mas depois ela vê o áudio, o vídeo. Se a gente compor com os facilitadores uma possibilidade da gente fazer esse case rodar mesmo. Porque daí a gente traz aqui para a Carlinha, para a Elis, uma estrutura de pensamento junto, sistêmico, de algumas partes de negócio, mas que a gente consiga trazer um comportamento já mais amarrado, de linha, do que a gente vai estar fazendo, para poder comunicar, estruturar, e a gente coloca a comunidade para praticar de verdade. E a gente pode praticar dentro da comunidade, putz, a pessoa não está sabendo se comportar, putz, eu fico frustrada porque vocês só marcam uma reunião no horário que a gente não consegue participar. Aí qual é o meu comportamento? Não participar de nada, sabe? Então a gente consegue catalisar o uso da ferramenta para ganhar velocidade na resolução dos problemas, essa atividade da entrega que a gente quer fazer, que tem a entrega para Badu, a entrega para a comunidade internacional, a entrega para o ProSocial comunidade, né? Colabsou aqui no Brasil para comunicação, para a gente estruturar um plano de vendas e fazer uma articulação de cases Brasil, né? Então, aí a gente consegue fortalecer isso de uma forma mais sistêmica. Não sei. Eu quero só aproveitar, pedir mais 5 minutinhos, se vocês puderem ficar, só para a gente fazer um wrap-up e a gente pegar e fechar um acordo dessa fala. Como que vocês se sentem? Né? E aonde vocês conseguem se ver ou gostariam de estar nessa proposta, se ela faz sentido primeiro, e se fizer sentido, aonde você gostaria de estar, né? Eu posso começar? Acho que faz bastante sentido, sim, em termos de aplicação da ferramenta, em termos técnicos eu não consigo ainda enxergar, mas tenho plena confiança que vocês vão chegar numa solução que faça sentido, né? E eu vejo muita potência também na parte de multiplicar isso, né? Porque, tipo assim, a área é um negócio social, mas eu vejo que tem vários sofrendo de problemas muito similares. E daí passam por esses processos de mentoria, tipo, não adianta porque não tem mão e não tem força, tipo, de ir para frente, assim. Então, se realmente a gente conseguir fazer com ela, ainda tem isso de, tipo, ser multiplicável, né, para outras estruturas. Em termos de onde eu entro, onde eu participo, eu não sei muito bem ainda, porque sem enxergar, né, essa estrutura, assim, mas de habilidades pessoais, a gente tem toda a parte de comunicação, né, que é o que a gente faz normalmente, e eu também enxergo, às vezes, processos, estruturas, então, de como fazer com que as coisas funcionem, né. Então, entro um pouco nisso. Posso engajar aí com a Carla, que eu vou pegar uma coisa que ela falou para finalizar, assim. Isso que você falou, Carla, eu me preocupo muito, até como estando lá no legado, fomentando isso, o que eu vejo? Quando a gente seleciona as ONGs e os movimentos, não precisa ser ONG, porque são projetos, né? Quando a gente seleciona um projeto para passar por uma aceleração, a gente avalia se esse projeto vai ter condições de seguir adiante, senão a gente já descarta, né? Então, a gente só seleciona aqueles que a gente vê que tem engajamento, que já tem 2 anos de... E eu sempre fiquei com essa pergunta, puxa vida, aquele outro lá, que é uma pessoa do bairro, às vezes ela poderia dar muito mais impacto, mas a gente descarta porque ela não tem os requisitos, e a gente tem que selecionar de alguma maneira, são só 20 que entram, a gente recebe 300 inscrições. Então, quando eu sou ali da banca avaliadora, eu tenho que selecionar as que vão continuar, né, para a gente não perder. Aí agora, você falando isso, me veio uma ideia, eu vou jogando as ideias, gente, que eu sou meio doida, depois a gente vai filtrar. Eu pensei que talvez um outro destino para o ProSocial, tá? O que eu sinto muito? As empresas querem fomentar a região onde elas estão. Então, a Renault, que é ali a Borda Vive, que é também aquele outro Paris, Posto Paris, que é do outro lado. Tem o Boticário, que tem todo o entorno ali de São José dos Pinhais. Tem ali na cidade industrial, Volvo, Bosch, Anyway.
por que também a gente não oferece para essas empresas um treinamento, uma capacitação para que os próprios funcionários consigam disseminar o ProSocial e achar mais pessoas ao redor da empresa? Daí a gente cria um nome, né? Então, ProSocial desenvolvendo a comunidade da sua empresa. Seus funcionários que vão fazer isso. Será que é uma ideia? Não sei, mas será que a gente não consegue desenvolver os próprios funcionários para que eles coloquem a mão na massa e eles descubram esses potenciais ali? Porque aí a gente está realmente disseminando a ferramenta e causando impacto social, que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que a ferramenta cause impacto social no mundo. A gente está trabalhando no Brasil. E, pô, se a gente pegar as multinacionais e com o trabalho disso e colocar na mudança de mindset, quem vai mudar ao redor da sua empresa são os seus funcionários. Não sei, uma ideia. Talvez porque aí a gente vai ter braço das empresas e a gente vai ter uma remuneração com as facilitações dentro do corporativo. Vamos pensar, não sei. Eu perguntei, tem alguém que faz ata, que escreve ata, né? Ata é aquela coisa antiga, mas tem alguém escrevendo essas ideias para depois? Porque eu sou péssima disso, eu fico só falando. Acho que está todo mundo registrando um pedaço, mas a gente pode fazer um acolhimento depois e ver quem que poderia estar definindo essas pontes. Eu tenho vários pontos que eu vou sinalizar depois. Eu não sei, Carlinha, isso você podia ajudar? Porque a Carlinha é boa nisso, ela é melhor do que eu. De repente, nos próximos encontros, aí você traz e começa a pontuar algumas ideias que são colocadas, que a Cá é muito boa. Ela consegue tirar a ata até no lugar onde eu achei que foi tudo abstrato, ela consegue trazer a composição, faz até desenho já. Teve um que ela fez no Summit que eu tenho que mostrar para vocês depois. Eu estou super animada e muito feliz, assim, porque se a gente for ver o reflexo do que a gente vai ter de possibilidades com a Ari, eu preciso falar com ela no momento que a gente tiver com tudo mais claro, porque ela é uma mulher super de horário cronometrado, mas se a gente puder compor uma forma em que ela não precise estar próximo o tempo inteiro, mas que a gente possa ter acesso à comunidade, onde a gente vai precisar acessar para explorar essas condições de aplicação também da ferramenta e explorar o contexto. Essa parte também que você falou, Paula, não deixa de ser uma oportunidade quando a gente for conversar com a Renault, para falar tanto a aplicação, de repente, do que a gente pensar dentro da própria Renault para com a Ariane, mais a comunidade ao entorno, que tem mais coisas, e de repente até pensar neles, nessa composição de capacitação mesmo, para poder explorar as oportunidades que eles poderiam estar explorando com muitas outras instituições da sua comunidade ao redor. Acho que é muito, muito, muito rico. E compor também essa possibilidade de fazer treinamento e capacitação, né, dentro da jornada. Mas era legal a gente ter uma clareza de possibilidades da jornada, né? Então, por exemplo, o ProSocial, ele tem todas as ferramentas de colaboração, mas a ideia do Design Thinking que eu coloquei para vocês ali é porque se você não coloca um desafio e você não coloca possibilidades de contexto, fica só ferramenta. Que é muito fácil quando você trabalha, por exemplo, a gente está aqui no ProSocial, a gente tem a comunidade, vamos trabalhar a questão da tomada de decisão, que de repente ainda a gente está sentindo que não está sendo democratizada, ela ainda está em torno muito de A e B. Beleza, então vamos lá, como que você gostaria? Eu me sinto assim, assim, assado, eu gostaria que fosse assim, assim, assado, as travas que a gente está vendo são essas. Então, assim, é diferente. Agora, se a gente quer criar um novo contexto, que seria você olhar, mesmo sendo funcionário dessa empresa, as coisas ao seu redor e ver o que você poderia, com o apoio da sua organização, seja horas, ou seja capacitação, ou seja de um projeto que você tem a oportunidade de lidar aqui dentro. Como que você gostaria de trabalhar, né? O que você pode enxergar? Porque daí são outras competências que precisam ser trabalhadas, não apenas a parte de colaboração. Aí, se a gente pensa no contexto que você já tem, a gente consegue desenhar isso na hora de fechar a proposta da organização e falar assim, ó, Renault, você quer trabalhar o entorno, eu tenho essa necessidade. Você já sabe que tipo de projeto você gostaria de trabalhar em torno? A gente vai fazer uma jornada, um learning experience com eles, com as ferramentas do ProSocial, que já trabalhou impacto de Ebola, coisas muito grandiosas, mas que também pode ser trabalhado numa escola, nessa comunidade, no bairro,
na sua organização, porque é algo que você transforma a forma de você conduzir a sua jornada. E é metodologicamente cientificamente validada, assim, assado. Então, a gente consegue compor, porque daí a gente aplica a ferramenta num contexto que está amarrado. Se o contexto não estiver amarrado, no início, a gente precisa criar esse contexto. Então, se a gente fizer uma vez um piloto, por exemplo, Renault, a comunidade dela, mais a gente como ProSocial, né, Colabsou ProSocial, a gente compôs um case e um modelo que pode ser aplicado em qualquer outro lugar. Ele fala assim, olha, é assim, ó, você escolhe primeiro uma organização aí da sua região, você escolhe um território da sua não sei o que lá, você vê se tem verba interno dentro da sua empresa, você vê quantos funcionários querem participar do projeto, você faz uma chamada ou faz uma delegação, dependendo do nível de conhecimento, de consciência da sua empresa, né? Que você pode tanto se voluntariar, quanto você pode ser demandado que faça, né? De acordo com o que a meta e a empresa precisa cumprir. Então, dentro desse contexto, a gente pode amarrar assim, eu vejo. Eu gosto da ideia, é algo muito, é novo, né? Para mim, nesse de amarração, mas eu acho que a linha de mindset, conceito, eu tô dentro. Eu acho que faz muito, muito sentido. Passo para você, Liz. Acho que situar e referenciar, né? Acho que são palavras assim que ficam, né? Porque a ferramenta do ProSocial é fantástica. E eu acho que daí saem muitas outras possibilidades, imensas possibilidades. Talvez um projeto de venda direta, como que eu trouxe, talvez fosse algo muito grandioso nesse momento, mas é porque eu enxerguei uma possibilidade dentro da Badu, né? E aí não necessariamente precisa de um espaço, de uma loja ou de um quiosque, enfim. Mas, enfim, eu acho que a gente pode pensar nisso, sim. Estou super animada e penso nessa questão da referência, né? De que referência que a gente vai trazer para as pessoas do ProSocial. Como que as pessoas vão enxergar a gente, né? O movimento. Então é isso, que a Paulinha precisa sair, né? Meninas, eu Gostei de preciso todas que eu as tinha uma ideias. reunião às 10. Eu vou deixar um... Vai lá, Paula. Aí a gente faz um wrap-up. Congelou tudo, a Paulinha congelou para mim. Para mim também. Ô, Ká, posso pedir uma ajuda? Eu posso rascunhar algumas coisas? Então, a minha internet está péssima. Vem para a roça, aqui ela está funcionando agora. Eu nem tomei aqui na roça, mas enfim, estou na luta aqui. Um beijo em vocês, Beijo, bom fim de Paula. semana. Beijo. Obrigada, até mais. Cacá, eu estava pensando em fazer assim, ó, a gente esboçar algumas temáticas e colocar algumas propostas que devo colocar alguns acordos, assim, de propostas para a gente acordar, e daí a gente faz uma votação. Queria ver com você sabe mexer com esse pooling que tem aqui? Não, nunca fiz. Para Deixa eu ver votação, né? De add question, então, por exemplo, se eu falar assim, ó, quais os temas globais que você acredita... quais os temas globais, por exemplo? Eu vou colocar aqui, ó, mulheres em vulnerabilidade. Mulheres, sustentabilidade, empreendedorismo. Só para ver se funciona. Mas foi? Não vejo nada. Foi para algum lugar que não sabemos qual é. Então ele não aparece direto. Não. Add question. Poll 1. Não dá, eu vou ter que testar isso diferente. Porque eu fiquei pensando, se isso aqui funciona numa reunião, é super legal, né? Porque a gente pode colocar a votação, todos que estão de acordo com isso ou não, aí já faz. Daí já registra, eu acredito que registre. Aí depois não sei o que lá, vocês acham que essas temáticas fazem sentido? Fazem, então já coloca, já registra. Não sei, eu pensei, eu acho que eu vou ver depois se isso funciona. Mas vamos lá, então. Fazendo a nossa saída, como que vocês estão saindo? E daí a gente faz um resumão depois da pauta, pode ser, Cacá? Calinha, daí a gente coloca. Tá, eu coloquei algumas coisas, te mando no inbox pessoal ou você quer que coloque lá? Tá,
Pode ser no pessoal, daí depois eu jogo ali para todo mundo. E vou dar uma revida na gravação. Gratidão. Então, como que vocês saem? Eu queria muito te ouvir, né, Ká? Porque você já esteve dentro da Badu, então eu fiquei muito feliz de você trazer esse olhar. Faz sentido? Né? Porque às vezes de fora a gente enxerga algumas coisas assim, e daí tipo, de dentro tem todas essas dificuldades, né? Eu acho que faz muito sentido e eu fiquei bem animada até com essa ideia agora do final que a Paula trouxe, de amarrar com as empresas. Eu acho que pode ser algo muito sustentável de como fazer e da coisa, tipo, ir para frente, assim. Porque eu sinto que uma dificuldade é esse negócio que a empresa não se responsabiliza, sabe? Parece que ela, tipo, só compra o projeto. Ixi, Maria, agora eu caí? Falar de novo, né? Não. Agora eu voltei. Essa minha internet da roça, difícil. Ela é temperamental. Mas vamos lá. É conforme o Tá vento chovendo. sopra aí. É o vento, eu acho que o pior é que eu acho que é vento mesmo, Elis, porque às vezes o céu tá limpo. Antes eu achava que fosse nuvem. Então, assim, o dia que chove, um dia que tá nublado, pega que funciona que é uma beleza. Agora o tempo tá frio, mas tá super ensolarado. Assim, tá bonito de ver o céu, tá limpo, né? E daí faz isso. Mas hoje o cara falou que até o vento derruba até o cedro inteiro, assim, aqui na região. Então eu acho que deve dar uma interferência no Wi-Fi mesmo da rádio. Eu acho, né? Se Eu derruba acho que até. sim. Eu acho que Mas, sim. Às vezes ele movimenta as árvores que entram na frente, também balança de um lado para o outro. Lá na chácara a gente tinha esse problema lá com os vizinhos também. Por isso que agora veio fibra ótica. eu ainda preciso de mais tempo aqui. Mas, Carlinha, você consegue complementar o que você estava falando? Eu perdi a parte quando você fala que faz sentido, quando os empresários realmente não se Não se comprometem, eu acho. comprometem, com, tipo, eles só fecham o projeto e daí não dão continuidade. Então, de fazer algo que realmente seja sustentável, partindo da empresa, eu acho que vai ser uma visão diferente. Não vai ser uma visão de... É a mesma coisa da pessoa física, estou comprando para ajudar. Não é estou comprando para ajudar, não, estou dando um descarte para o meu resíduo porque o mundo precisa de economia circular, é minha responsabilidade, então... Talvez faça muito sentido partindo desse viés, assim. E daí os negócios na outra ponta não precisam se preocupar com a parte da venda. Isso também ficaria, talvez, com a parte da empresa. Então, ver como fazer isso. Ai, podia ver, né? E tô Porque, na bem verdade, animada, eles têm que cheia de pagar. ideias. Gostei disso, porque é verdade, pelas metas do ESG, eles têm que pagar, inclusive, se eles não quiserem. Eu vou ver se eu tô certinho. Sobre as Tá multas super e em as alta, né? situações. Esses assuntos Super! também. A ESG está sendo adaptada para tudo, porque agora a Bolsa de Valores de Nova York está cobrando, né? Sim. Beleza. Nossa, muito bom, Carlinha, isso também. Elis, ao vento de novo. Porque eu fico olhando as instituições e fico pensando como que eles podem ganhar dinheiro, sabe? Como que a gente pode movimentar, porque é óbvio que não é só o dinheiro, né? Mas é porque a minha veia comercial pulsando. Mas quando eu penso em empresas, assim, acho muito legal levar a ideia para que as empresas pensem no seu entorno e identifiquem, elas mesmas identifiquem, através do ProSocio, das perguntas certas que são feitas, como elas querem ajudar, né? Ou que impacto que elas querem, porque hoje a gente vive num país muito polarizado, então se de repente a gente chegar com uma bandeira mulheres, por exemplo, e vulnerabilidade, pode ser que alguém torça o nariz. Se eu chegar com uma causa educacional, pode ser que alguém torça o nariz. Então, se eu deixar a ferramenta aberta e deixar com que as empresas optem pelo tema, eu acho que a gente vai ter muito mais engajamento do que levar algo já formatado, sabe? Eu acho que essa polarização, ela... sabe essa coisa do mimimi que a gente está vivendo hoje? Então, eu acho que a gente tira isso do processo do ProSocio. A gente deixa isso limpo, claro,
e leveza. Trabalhando com leveza, com os temas, acho que eu sempre aprendo, assim, muito legal isso. Muito bacana. Eu já vou acelerando porque eu já quero sair fazer catálogo, já quero engajar pessoas para vender, para fomentar, enfim, mas é o meu ritmo. Aí vai aprendendo a construir isso aos poucos, né? Mas eu saio bem feliz. Muito Ah, feliz. eu saio super feliz também, super abastecida, na verdade, com várias perspectivas e possibilidades que a gente pode estar servindo o nosso Brasil, e é muito bom. E eu fico mais tranquila também para poder complementar e falar, e ter a reunião hoje com o David Wilson, né? Que é a primeira vez que eu vou ver esse senhor, nunca vi. E vou ter uma reunião com ele, falei para o Marcelo que eles têm que estar junto, porque eu descobri que o Paul e o Robert não vão estar, e eles são as minhas referências, então agora eu vou chegar com o cara falar de todas as questões técnicas, e é norte-americano, né? Não é australiano, então é mais... Então é um novo desafio, mas deve ser uma pessoa maravilhosa também, né? Ele hoje é o que ficou como presidente do Pro Social World, né? Então ele é o cara que está liderando e está trazendo todos os incentivos, os investimentos possíveis. Então estou super feliz. E semana que vem eu tenho reunião com o Robert Cupol para falar mesmo da parte técnica, começar a estruturar a formação. E agora pensando nessa possibilidade, eu estou até bem tranquila no sentido da gente poder pensar numa formação em que a gente consiga ter essa composição de empresas pagando já, atreladas a um projeto que a gente possa estar considerando, que é o que a Paula colocou, mais a possibilidade de abrir para as pessoas que são civis, que querem participar da mesma forma. E nisso a gente conseguir fazer pacotes de valores variados, né? Então, para mim, traz uma possibilidade nova de pensar na construção do próprio curso, do próprio programa, né, com eles. Porque aí a gente tenta aproveitá-los da melhor forma nos espaços certos, porque eles, parte desse financiamento internacional, vai bancar as horas deles de trabalho, isso é certo. Porque se a gente tivesse que pegar eles agora, a quantidade de tempo que a gente precisa é enorme, e eles são muito caros para a gente, né? Então, isso eu tenho certeza, que parte vai estar com essa base. Eu quero ver se eu consigo trazer mais recurso para considerar mais coisas que a gente precisa, né? De comunicação, de estrutura de facilitadores brasileiros, né? Aí a gente consegue harmonizar melhor a condição financeira. Mas eu não queria fazer gratuito. Eu gostaria de disponibilizar para algumas pessoas que tiverem necessidade, sim. Mas que a gente consiga trazer o trabalho do mindset de que ele tem que rentabilizar e trazer sustentabilidade para pensar em todas as estruturas que a gente quer fazer daqui para frente. Então, vai ser muito bom. Mas eu estou muito feliz, gente. Ai, é como se o coração florescesse, né? Num sentimento de parece que tudo aquilo que está parecendo tudo bagunçado, embrulhada, começa a florescer. E está sendo muito bonito ver a Cacá florescendo como facilitadora também. Ela está uma máquina de aplicação das ProSocial em várias ferramentas. E ela fez 2 em uma semana. E está amando ver o resultado. E a gente teve reporte positivo de uma das clientes, né? Então, falando que nunca viu. Acho que ela comentou no começo, não sei se vocês viram. Então, é muito legal, porque daí não é mais a Michelle falando. Ela até fala, a Michelle até falava que é simples, mas quando você faz é transformador. Mas ela ficava assim, eu falo sinceramente, é que eu gosto muito da Michelle. Aí eu acredito. Mas é que quando você não pratica, não faz, é difícil ver e sentir. É incrível, é muito simples. É muito simples. Mas é transformador, porque a vida é de simplicidade. A vida é do simples, a gente que complicou tudo. Basta a gente olhar para os nossos guarda-roupas. Agora é a minha reflexão, bom. né? Que eu estou refletindo sobre isso agora. É verdade. É verdade.